Olá! Vamos falar hoje de pessoas que criam situações para te transformar em inimigo, ou inimigo dessa pessoa mesmo, ou inimigo de outra. E a pessoa, de alguma forma, ela vê vantagem nisso, por incrível que pareça. Vamos entender essa dinâmica de como é que essas pessoas fazem essa balbúrdia e o que elas ganham com isso. Elas acham que ganham. Vamos falar sobre isso porque esse canal é para falar de comportamento, dos nossos sentimentos, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Você pode, por exemplo, levar numa terapia para se trabalhar, se entender melhor. Quem sabe mudar a forma que você está se vendo ou vendo as outras pessoas e quem sabe isso pode te ajudar. Tem uma equipe de psicólogos que trabalha comigo, que estão no meu site, que fazem esse atendimento clínico de consultório individual. Consultório a gente também considera o online o consultório, né? Para ter as informações, você pode clicar no link que está aqui na descrição ou mandar um WhatsApp que eu te passo as informações de horário, valor, local de atendimento, a possibilidade do online e do presencial, tudo isso. Então vamos falar dessas pessoas que têm uma necessidade enorme de atenção e admiração. E aí já comecei matando parte do jogo, né? Por que as pessoas fazem isso? Da onde que vem essa coisa de ficar criando inimigo? Então eu vou te contar como é que ela cria o inimigo, mas vou começar no porquê que ela cria o inimigo. Porque ela precisa de atenção, de admiração das outras pessoas. E como é que isso entrou dentro dela? Como é que isso foi se instalando, essa necessidade? Pode ser que ela tenha sido muito desprezada, né, ao longo da vida, quando ela precisou muito de atenção e não teve, não recebeu, e agora ela passa a vida atrás dessa atenção para ter uma compensação. Ou então pode ser que ela tenha recebido validação demais, de uma forma exagerada. Sabe aquela pessoa que tudo que ela faz é superdimensionado, ou seja, a mimada? Também, e agora ela não consegue mais viver sem essa atenção. Pode ser alguma dessas possibilidades que seja aí a motivação dela precisar de tanta atenção, de tanta admiração das pessoas. Mas como um inimigo criado vai satisfazer essa pessoa insegura? Porque no fundo ela é muito segura. Vou te explicar. As pessoas que se tornam inimigas, elas são uma fonte de validação para essa pessoa. Isso porque ele se coloca na posição de quem está enfrentando esse inimigo. Então, se não tem inimigo de verdade, ele cria inimigo. Às vezes ele coloca você no papel de inimigo e ele fica na posição de quem está enfrentando as pessoas ruins. Ele está enfrentando você porque ele te tingiu aí de uma pessoa ruim que ele precisa, né? Tá enfrentando, tá superando, fazendo essas coisas. Isso pode acontecer, por exemplo, você conta para essa pessoa uma discussão que você teve em alguma situação, em algum lugar, você teve uma discussão ou desentendimento com alguém. E por mais que você tenha razão, essa pessoa vai dizer que você não tem, vai dizer que o outro lado é que está certo, que você está errado. E assim, você é o vilão da história. Só que é a história que você mesmo contou. E ele usa a história que você mesmo conta para te colocar de ruim da situação aí, do pedaço. Ele passa a te condenar. Ele diz que você precisa mudar, que você precisa melhorar. Ele pode ser até virar um conselheiro, né? Só que nesse sentido, de te colocar como o errado da história. E por que é que ele se sente bem com isso? Para que ele faz isso? A gente pode identificar alguns benefícios. Normalmente são benefícios ilusórios, né? E de curto prazo. Não dura muito e é só uma fantasia de que ele está tendo, de que essa coisa está sendo boa para ele, mas ele tem a sensação de que está dando certo, por isso que continua, né? A primeira é a sensação de poder e controle, né? Quando ele transforma uma pessoa em inimigo, ele se sente superior a essa pessoa. Ele se sente poderosa, se sente no controle da situação. E é até mais fácil estar no controle de uma situação que foi criada por ele mesmo do que quando ele entra numa situação que já está acontecendo, né? E essa sensação pode ser muito interessante para aquelas pessoas que são bem inseguras, que se sentem impotentes em outras áreas da vida, em outras situações que ele não consegue dominar, que ele não consegue realizar, não consegue fazer. Aí o que acontece? Ele cria uma situação onde ele
está criando o inimigo e ele é o combatente desse inimigo e ele se sente muito bem. E aí fica como que uma compensação de outras áreas da vida dele que ele se sente muito incapaz de resolver as coisas. E aí também entra no sentido de desvio de problema. Ele, tendo um inimigo externo, bem visível, bem ali criado por ele, as inseguranças dele, os fracassos emocionais dele meio que ficam em segundo plano, né? Ele coloca toda a energia dele nesse inimigo que criou. E aí ele evita lidar com os próprios problemas, porque ele está criando problema nos outros para lidar e enfrentar o problema dos outros. E o problema dele ele não olha, não enxerga, porque ele não consegue, que ele não sabe lidar com os próprios problemas. Também é uma forma dele justificar os comportamentos negativos. Se tiver um inimigo, fica muito justificado ele agir de uma forma cruel, de uma forma manipuladora, dele ser hostil com as pessoas, né? E a pessoa se sente no direito de estar agindo desse jeito, mesmo sendo prejudicial. Ele se sente bem, ele acredita que ele está se defendendo de uma ameaça. Legítima defesa. Estou fazendo essas coisas, mas para me defender pode. Só que na verdade ele está sendo cruel porque a situação não existe, a situação foi criada por ele. Ou então tem um ganho mesmo pessoal, um ganho mais concreto, digamos assim, por exemplo, no ambiente competitivo de uma empresa ou de uma organização qualquer que a pessoa participe. Se você criar uma situação dessa para eliminar um rival, você cria a sensação de que ele é mau, ele é o inimigo, ele é o ruim, ele aumenta as chances dele de sucesso. Ele está tirando uma pessoa da frente aos olhos dos outros, colocando essa pessoa como uma pessoa má, uma pessoa que faz coisa errada. E aí ele ganhou a frente na situação. Isso também serve para ele como reforço das crenças negativas. Se é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que tem uma visão distorcida das outras pessoas, ele criando um inimigo, ele confirma as crenças negativas que ele tem dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa ele tem preconceito de pessoas de uma etnia X. Ele fala que essas pessoas são incompetentes, são incapazes, aí o que ele faz? Ele cria uma situação para mostrar que tal pessoa seria incompetente quando não é, porque foi uma situação que ele criou, e isso justifica. Falei, tá vendo? Eu tô certo em falar que essas pessoas não fazem coisas certas, que essas pessoas não são legais, não são inteligentes, ou sei lá o que preconceito que ele tem com relação a essas pessoas. Ele se justifica e se sente bem nas suas crenças negativas, nos seus preconceitos, né? Só que ele está se sentindo bem em cima de uma coisa que ele está criando, mas na cabeça dele está funcionando. Por isso que eu falo, é importante ressaltar que esse benefício, entre aspas, aí que ele está recebendo de transformar uma pessoa em inimigo é ilusório, é de curto prazo, a coisa não dura, né? As consequências negativas de longo prazo são muito maiores. Ele mesmo, ele estressa os outros e fica estressado, ele cria conflito com as pessoas, acaba ficando isolado, porque vai criando inimizade aqui, ali, lá, quando vai ver, né, tá isolado, tá sozinho de todo mundo. E tudo isso supera esse ganho inicial, essa primeira sensação de bem-estar, né? O que ele vai acumulando a longo prazo é muito pior, pesa muito mais. E então, vou passar aqui umas dicas para quem cria esses inimigos propositadamente. Saiba que transformar uma pessoa em inimigo é uma estratégia destrutiva, pode ter consequência negativa para os dois, não é só o outro que vai se dar mal nessa história, você acaba se dando mal também, né? É importante buscar solução pacífica, construtiva para os conflitos, para as coisas que você não está ali se entendendo. Investir no relacionamento positivo, saudável, é fundamental para o bem-estar seu, individual. Só que eu acho que a pessoa que cria essas situações, ela não está muito interessada, ela continua achando que está funcionando de alguma forma para ela. Então daí eu vou passar também algumas dicas para quem está sendo esse inimigo criado por alguém. Para quem de repente se viu e fala, meu Deus, né? Não fiz nada, não tô, de repente me vi numa situação, me colocaram num angu de caroço aqui, que eu sou a pessoa ruim, eu sou a pessoa má, eu sou a pessoa, né? O que você faz nessa situação? Conforme o nível de comprometimento dessa pessoa que está criando essa situação,
Você consegue conversar com ela um pouco, talvez alinhar as coisas. Mas se essa necessidade que ele tem for tão forte, né, a ponto dele ser insistente, a ponto dele retrucar, a ponto dele não aceitar absolutamente nada, o que vai acontecer? Ele vai usar essa sua tentativa de melhorar o relacionamento como uma forma de mostrar para os outros que você está se rebaixando, né? Que você está mentindo, que você está querendo contornar uma situação. Então, minha dica é: fuja para as colinas, corta contato com essa pessoa o máximo que você puder, sai de perto, tira da tua roda, tira do teu convívio, tira do teu, né, torce para que ela procure aí um tratamento para que ela melhore, mas o importante é você se proteger, você se defender, e não adianta combater. Não adianta bater boca, não adianta tentar provar o contrário. Normalmente essas pessoas são expertas, elas fazem isso há muito tempo, elas já têm todo o jeito, toda a lábia. Normalmente são pessoas que podem ser muito simpáticas para as outras pessoas, muito charmosas, muito interessantes, e aí ela conquista as pessoas. E quando ela chega falando mal de você ou te criando uma situação onde você está errado, onde você, né, o melhor que você pode fazer é sair desse círculo, é cuidar de você, cuidar da sua saúde mental e vai ser feliz. E se tratar, né? De repente ficou aquelas sequelas de ter passado por essas situações, pode ser interessante você dar uma paradinha e observar o que aconteceu contigo, quais foram as suas fragilidades que te fizeram confiar nessa pessoa, quais são os teus pontos, né, mais sensíveis, que de repente deu importância para uma pessoa e deu margem, deu campo para ela fazer coisas que de repente te prejudicaram bastante. Então, olhar para você mesmo, se cuidar, é o mais importante disso tudo. Se percebeu que sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Aí, chegando aqui no fim do vídeo, eu peço, deixa um like, ajuda o canal, se inscreve. Se você quiser ajudar o canal, tem o botão Valeu. Se não quiser entrar com o botão Valeu, nem com o clube de canais, só o like já é uma forma de dar uma impulsionada aqui no trabalho da gente. Obrigada por me assistir.